Pessoal, câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, atrás apenas do de pele. Para o Brasil, foi estimado para este ano de 2019 mais de 68 mil casos novos de câncer de próstata. E aí, para falar sobre esse mês de conscientização, o Novembro Azul, que a gente está vivendo essa campanha, eu converso agora aqui com o urologista Gustavo Mendonça. Muito bom dia, doutor Gustavo. Obrigada pela sua presença aqui nesta segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo dessa campanha. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul, na realidade, ele é um programa de conscientização para que o homem procure assistência médica de um modo geral. Normalmente, o homem ele é um pouquinho mais despreocupado com a saúde do que a mulher é. E quando a gente fala sobre a saúde do homem, você deu agora 2 dados importantíssimos, a gente acaba sempre tocando no assunto do câncer da próstata. Sim. Mas é importante salientar que é uma oportunidade também do homem procurar um cardiologista, aferir a pressão, dosar a glicemia, para que a gente faça eventualmente outros diagnósticos. Sim. Mas sempre quando a gente fala sobre o câncer mais comum do homem, a gente acaba tocando no assunto da próstata, e a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, ela apoia bastante esse mês e a gente acaba focando bastante no câncer da próstata, né? É por esses dados, por esses números tão altos, que se tem uma atenção mais especial para esse câncer nesse mês? Exato. Você falou bem, o segundo câncer mais comum do homem, ele perde apenas para o câncer de pele. Esse dado que você referiu aí de mais de 68 mil novos casos, são dados do INCA de câncer de próstata descobertos em 2018. Só complementando um pouquinho esse dado aí, a gente teve desses 68 mil novos casos de câncer de próstata, mais de 15 mil mortes. Nossa, então, são dados muito importantes, muito relevantes, que a gente precisa conscientizar o homem. Então, excetuando o câncer de pele, não melanoma, então o baso e o espinocelular, a gente tirando esses 2 cânceres, o câncer de próstata acaba sendo o câncer mais comum do homem, um câncer extremamente prevalente, um câncer extremamente letal também. Sim. E que, se descoberto em fases precoces, a gente consegue curar mais de 95% dos casos. Para se descobrir em fase precoce, é preciso que muita gente quebre um tabu aí, né, Exato. doutor Gustavo? A ideia também do Novembro Azul é para que o homem faça os seus exames da próstata porque principalmente o câncer de próstata em fases iniciais, que é quando a gente tem a maior chance de cura, ele é completamente assintomático. E aí existe aquele tabu, como você citou bem aí, da questão do exame digital da próstata. Mas, poxa, doutor, eu vou fazer o exame do toque retal, isso pode... não me deixa confortável. É importante que a gente diga à população que está assistindo a gente, aos telespectadores da TV Mar, que é um exame super rápido, um exame indolor, dura de 3 a 5 segundos. Nossa. É uma oportunidade que o urologista tem de tocar uma das superfícies da próstata e, consequentemente, identificar nódulos. É muito comum que o paciente chegue no consultório e fale assim: doutor, eu queria fazer só o de sangue. Não resolve só o de sangue, que é o exame do PSA. Sim. Infelizmente, ele não resolve sozinho. Porque o PSA, primeiramente, ele é órgão específico, ele não é câncer específico. Então, ele pode aumentar em várias situações que não é o câncer. E em 10% das vezes, a gente pode ter câncer de próstata em pessoas com PSA normal. Nossa, gente, olha só. Então, não adianta assim: doutor, eu fiz o PSA, está aqui meu PSA é normal. Então, a gente pode evitar o toque, né? Não. O ideal é que não, porque em 10% das vezes a gente pode ter câncer de próstata em pessoas que têm PSA normal. O início do câncer da próstata ele pode ser assintomático, mas pode também ter sintomas? Se sim, quais seriam esses sintomas? Certo. Infelizmente, quando ele começa a dar sintoma, normalmente é sinal de complicação, de que talvez ele já esteja um pouco avançado. É muito comum que a população confunda o câncer da próstata com a hiperplasia ou aumento benigno da próstata, que é uma doença benigna de repercussões, sintomatologias e tratamento completamente distintos do câncer da próstata. Tá. Alguns homens podem ter, abre aspas, no que eu vou falar agora, a sorte de ter hiperplasia da próstata e descobrir um câncer em fase inicial, que aí não seria uma sorte, mas assim, essa hiperplasia faz com que ele tenha sintoma e, por conta disso, ele procure um urologista e acabe fazendo o diagnóstico do câncer, certo? Mas nem sempre o câncer da próstata ele vai dar sintoma. Quando ele dá sintoma, normalmente podem ser sintomas obstrutivos, então aquela dificuldade para urinar, uma ardência.
eventualmente um sangue na urina, ou em situações mais avançadas, até dores no corpo, que seriam as dores ósseas. E aí, às vezes, quando a gente faz esse diagnóstico, já é uma situação de uma doença metastática, em que às vezes a gente não tem mais possibilidade de cura. Certo. Então, se a gente está falando de câncer da próstata, o mais indicado é fazer o exame do toque retal regularmente, né, doutor? Pelo menos anualmente. Assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é para aqueles pacientes que têm história familiar positiva, ou seja, você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, você passa a ser grupo de risco. Então é recomendado que a partir dos 45 anos você faça os exames, pelo menos um exame de PSA anual e o exame digital da próstata. O outro fator de risco é a etnia, e aqui no Brasil a gente tem muito isso. É mais comum nos negros do que nos caucasianos o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, esses dois fatores de risco, se o paciente possui, é prudente que ele procure um urologista a partir dos 45 anos. Para quem não tem fator de risco, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, que a partir dos 50 anos ele faça esse rastreio. O que não quer dizer também que esteja errado, ele com 40 anos quiser fazer um exame da próstata, quiser solicitar um PSA e procurar assistência médica, não há porquê nem o médico se furtar em examinar e solicitar o exame do paciente. E se o paciente assim quiser, é para a saúde dele, no fim das contas. Sim, então também pode, quem quiser, pode. Tem gente que é precavido mesmo, né? Exato, que gosta exato. de desde cedo já fazer aí os exames, então pode também, né, doutor? Esses números que eu falei, 45 anos para quem tem fator de risco e 50 anos para quem não tem, isso é uma sugestão, isso não é obrigatório. Eu já fiz diagnóstico e já tratei pacientes com menos de 45 anos que não tinham fator de risco, por exemplo. E acabou por outras situações fazendo o diagnóstico, sendo tratado hoje em dia, está curado. Tratamento, qual que seria o tratamento, doutor? Bom, o tratamento a gente tem basicamente eu diria quatro modalidades de tratamento, né? A vigilância ativa. Então, o que é a vigilância ativa? É você seguir o paciente durante algum tempo. Aqueles pacientes que têm tumores pequenos, tumores que aparentemente são indolentes, ou seja, que não vão causar problema para o paciente, esses pacientes podem ser inicialmente acompanhados por um tempo e, na eventualidade daquele câncer dar sinais de que vai evoluir, a gente trata o paciente naquele momento. O segundo tratamento é a terapia cirúrgica. E aí a cirurgia a gente divide em outros 3 leques, que seriam cirurgia aberta, laparoscópica e a cirurgia robótica. Que seria uma remoção completa da próstata. A técnica, se é aberta, laparoscópica ou robótica, depende muito do urologista e da disponibilidade dos métodos. Uma terceira opção de tratamento seria uma radioterapia. E uma quarta opção, que é nos casos de doença do câncer de próstata metastático, a gente fazer bloqueio hormonal com intenção paliativa. Cada caso ele tem que ser individualizado. Então, é muito comum também que o paciente chegue, às vezes, com a biópsia no consultório, doutor, eu estou com essa biópsia aqui, o meu vizinho fez isso, eu quero fazer também. Talvez o que serviu para o seu vizinho não sirva para você. Então, as decisões elas precisam ser compartilhadas, é preciso que o paciente entenda riscos e benefícios de todos os tratamentos e que sejam decididos em conjunto, ele com o seu urologista ou oncologista ou o radioterapeuta, que vai escolher o caso, vai escolher o tratamento para aquele paciente. Essas decisões elas são compartilhadas. Diagnóstico precoce pode ser a grande chance, né, de uma cura. É a grande chance da cura. É a grande chance da 90% cura. dos casos em que a gente pega em fase precoce, a gente consegue curar o paciente. E o paciente nunca mais vai ter notícia sobre o câncer de próstata dele durante a vida. Então, ele vai ser tratado com terapia local, né, seja ela radioterapia ou cirurgia. A gente espera que o PSA ele reduza e a gente só faz acompanhar aquele paciente. 90% das vezes vai ser o único tratamento que ele vai fazer. Ele vai viver a sua vida absolutamente normal. Hoje em dia, com a modernidade no tratamento cirúrgico, reduziu-se bastante o medo do homem, que era o medo de ficar com incontinência urinária ou impotência sexual. Isso reduziu bastante. E os pacientes eles passam a ter vida absolutamente normal, só que livre do câncer. Era isso que eu ia falar, esse é um dos grandes medos, inclusive até seja o que faz com que muitos homens criem esse tabu e esse preconceito de fazer o exame de toque retal, são as consequências. E aí isso não deve nem ser pensado, né, doutor? Porque, assim,
se a gente for pensar num câncer de próstata que ele possa evoluir para condições piores, metastáticas ou localmente avançada, as consequências elas são muito piores do que você tratar e eventualmente você perder um pouco de potência, um pouco da sua continência. Mesmo que se isso acontecer após o tratamento cirúrgico, a gente tem uma série de opções como fisioterapia, umas telinhas que chamam sling, esfíncter artificial, existem medicações via oral que podem melhorar a potência. Então, assim, a gente tem um leque de opções muito grande, isso não é o fim de linha para o paciente. Mas é importante que ele entenda todos esses riscos, qual é o risco que ele pode ter se submetendo, por exemplo, a um tratamento cirúrgico, mas a gente tem que pensar no benefício da cura do câncer, que isso ele vai estar acima de qualquer uma dessas condições que a gente citou aqui, né? Certo. Para a gente fechar, uma mensagem sobre esse Novembro Azul, né? Sobre essa campanha até mais objetiva, mais específica do câncer de próstata, o que é que o senhor fala para os nossos telespectadores? Que procurem assistência médica, que façam seus exames de rotina, não só o PSA, não só o exame do toque retal, que meçam sua glicemia, colesterol, IMC, pressão. Então, é uma oportunidade, é um mês em que os homens têm para cuidar da saúde, para cuidar da própria saúde, para viver mais, viver com saúde, viver com alegria, com sua família, com seus filhos. E, em específico, na parte do câncer, se infelizmente fizer o diagnóstico, saber que tem tratamento, que tem cura, que não é o fim do mundo, é uma doença altamente prevalente, mas que se a gente diagnosticar em fase precoce, a gente consegue curar. Exato, gente. Vamos quebrar esses preconceitos, esses tabus, tá? Homem que não gosta de se cuidar, isso não existe. Se cuida aí, porque tem uma vida inteira para você viver. Como bem o doutor Gustavo aqui falou, tem família, tem filho, tem esposa, enfim. Vai-se embora aí, vai se cuidar, tá? Aproveita esse mês para você se cuidar. Doutor Gustavo, quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato? Atendo na Uroclínica, na Ponta Verde, o telefone é 3231-7813. No meu Instagram, urologista Dr. Gustavo Mendonça, pode entrar lá, tem várias informações. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo. Maravilhoso, né? Tá aqui, ó, super disponível. Obrigada. É isso, eu que agradeço. Bom dia, doutor. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Nós ainda vamos falar hoje aqui no programa sobre hérnia de disco. Já já eu tô voltando.